Você está envolvido ou então gerencia um time de sustentação ou de manutenção corretiva e quer melhorar o desempenho, a performance do seu time? Então fica ligado nesse vídeo, que o meu nome é Kelvin Vaz, e eu vou te explicar como que você pode utilizar o Kanban para melhorar a performance do seu time de sustentação. Bom, em primeiro lugar, eu não quero entrar na discussão se times de sustentação devem ou não existir. Há prós e contras em todas as opções que a gente escolhe na nossa vida. Portanto, aqui não é o objetivo discutir se deveria ter, se deveria estar junto com um time de desenvolvimento ou não. O fato é que boa parte das empresas de desenvolvimento de software das áreas de tecnologia da informação no Brasil possuem times de sustentação. E muitas delas tentam gerenciar suas atividades com o uso do Scrum. Todas querem ser ágil, querem buscar agilidade, e o Scrum é o método, é o framework mais difundido no Brasil e no mundo. E muitas organizações tentam utilizar o Scrum dentro desses times de sustentação. E nem sempre isso dá certo. E por que isso não dá certo? Porque a característica, aquilo que o time de sustentação faz, normalmente é muito mais ligado a coisas pequenas manutenções evolutivas e a tratamento de erros para fazer com que o produto, do que o software fique no ar. E aí a gente tem que entender que não tem um grande trabalho de criação. A criatividade, por vezes, não é um fator fundamental dentro desses times. O que é fundamental? O fundamental é a agilidade, o fundamental é a rapidez com que aquilo seja desenvolvido, corrigido e entregue. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: está lá o seu cliente reporta que ele tem um erro, seja ele um erro grave ou um erro não tão grave assim, mas é um erro que está incomodando ele. Aí ele liga lá para a sua companhia, o seu suporte a clientes atende e fala que não tem como corrigir o problema agora, porque ele vai entrar no backlog de produto para ser priorizado e entrar em sprints futuras. Ou então, se for um bug showstopper, ele liga e ele diz: olha, não tem como, porque a gente acabou de iniciar aqui uma sprint e a próxima sprint só vai iniciar daqui 15 dias e eu não posso mexer no escopo da sprint. E aí? O que o seu cliente tem a ver com o fato de você utilizar o Scrum e utilizar as iterações? Uma coisa que muitas vezes me perguntam é assim: qual é o prazo para correção de um bug? E eu sempre falo que o prazo para correção de um erro, de um bug, é ontem, porque ele não deveria estar lá. Então, embora eu saiba que quando a gente analise, quando a gente veja só pelo aspecto do Scrum, o correto é colocar esse erro dentro do backlog do produto para ser priorizado junto com todas as outras funcionalidades, no dia a dia isso não faz muito sentido. Por quê? Porque se aquela funcionalidade está lá no produto, é porque ela já é mais importante do que todas as outras que você tem dentro do seu backlog do produto. E ao ter um erro naquela funcionalidade, você está removendo o valor daquela funcionalidade. Então já começa por aí. O outro motivo é claro que ninguém quer ter um produto com erro, né? O cliente fica muito bravo quando ele encontra um erro, mas ele fica mais bravo ainda quando ele reporta aquele erro e simplesmente ele não tem um retorno ou o retorno é muito tarde, né? Então muitas empresas dão prazo para correção de bug. Gente, nada disso aí funciona. Bug tem que ser corrigido ontem. Então, como que a gente consegue operacionalizar melhor um time de sustentação se dentro do Scrum, com os ritmos das sprints, muitas vezes a gente não consegue atender, mesmo colocando ali dentro um pulmão? Existe um método de trabalho chamado Kanban, que é um método voltado para a melhoria do fluxo de trabalho, para eliminação de desperdícios. A característica do trabalho de um time de sustentação é muito mais característica como se fosse uma linha de processo. Eu vou lá, tenho priorizado os itens, os erros, as melhorias pequenas que eu tenho que fazer, eu termino um item, analiso, codifico, testo, entrego e eu vou para o próximo item. Não necessariamente o próximo item está ligado a um objetivo com o item anterior. As coisas são muito mais desconexas, as coisas têm muito mais cara de processo do que produto propriamente dito. E aí o Kanban se adequa, o método Kanban se adequa perfeitamente a esse tipo de trabalho, porque dentro do método Kanban a gente inicia o fluxo do trabalho. A gente quer fazer com que o lead time, que é o tempo a qual o cliente pediu algo e ele recebeu algo, seja o menor possível. E quando que começa a contar o lead time de um erro? A partir do momento que o cliente ligou lá no suporte. Não é a partir do momento que isso chegou para o time de sustentação. O cliente não tem nada a ver que você tem uma equipe de suporte que demorou 2 meses lá na equipe de suporte, que daí foi para o time de sustentação, e aí o time de sustentação tinha que colocar numa sprint, só daqui a 3... Ele não tem nada a ver com isso. A partir do momento que ele ligou e que tem um erro, aquele erro precisa ser atendido, afinal ele não deveria estar lá.
Então o lead time do cliente de um erro ele começa a partir do momento que o cliente reporta esse erro até o momento que você entrega a solução. E o Kanban, o método Kanban, nos ajuda a identificar onde estão os gargalos e a ter um fluxo contínuo. O método Kanban ele não necessita de iterações, de sprints para o funcionamento. Ele observa como um determinado item ele trafega em todo esse fluxo de valor ou em todo esse processo. Então é algo que existe, que é feito um planejamento quase que on demand. Conforme você vai precisando, você vai pegando o próximo item, você vai fazendo, você vai entregando. E ele tem também um esquema de fluxo puxado, onde eu só começo um item quando eu terminei o outro, né? Então ele evita que eu tenha estoques intermediários, porque um estoque intermediário é, na verdade, um grande desperdício. Então não adianta eu ter 30 erros lá analisados ou 30 erros codificados se eles não estão devidamente testados, ou se eu só vou conseguir testar daqui a 2 meses, ou daqui a 1 mês esse erro, ou de repente, pior ainda, né? Eu analisei, codifiquei, testei, mas esse erro está lá dentro da minha organização, eu não consegui colocar ainda em produção para entregar de fato a correção desse erro ou essa melhoria que é tão urgente lá na mão do cliente. Então de nada adianta isso. E o método Kanban vem facilitar isso, né? Ele vem olhar todo esse fluxo de entrega, então é algo muito mais rápido. Eu diria que o método Kanban, então, se adequa muito mais à característica de um time de sustentação do que o próprio Scrum, né? O Scrum se adequa muito mais para desenvolvimento de produto, onde exige uma criatividade maior por parte do time, existe ali um trabalho de criação, de objetivo, as coisas se unem, uma coisa conecta na outra. Agora, no time de sustentação isso não ocorre, né? É conforme as coisas vão surgindo, conforme aquilo que é mais importante. Então, o que eu oriento aqui é que você não tente implantar um sistema de iterações, de sprints dentro do seu time de sustentação. Implemente um fluxo contínuo através do método Kanban. Defina quais são os critérios de priorização desses itens, né? Porque você sempre vai ter um conjunto ali de itens para serem feitos normalmente maior do que a capacidade do seu time. Então defina critérios claros de priorização. Meça o lead time desses itens. Veja qual é o lead time médio de um item. Quantos dias, em média, demora entre o cliente pedir algo e ele receber esse algo em termos de correção, uma pequena melhoria. Analise para ver se esse tempo está coerente. Se de repente você descobrir que o seu lead time é de 2 meses, faz sentido? O seu cliente está satisfeito? Opa, não está satisfeito. Para o meu cliente ficar satisfeito, teria que ser de 1 semana. Ok? Então visualize no fluxo aonde estão os desperdícios. Talvez você tenha muitos itens em andamento. Analise qual é a sua entrada, qual é a sua saída, né? E equilibre demanda e capacidade para que você tenha um fluxo melhor. Então você vai conseguir uma eficiência maior dentro do seu time de sustentação, na minha visão, usando o método Kanban. Legal? Até a próxima dica aí, pessoal. Valeu!